Olá, pessoal da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Maria Fernanda de Filosofia e hoje nós teremos um encontro que tratará de uma mulher filósofa. Continuando então a nossa série Mulheres Filósofas, nós vamos falar sobre Djamila Ribeiro, numa aula que se intitula, vejam aí na telinha, Pequena Aula Antirracista. Então, Djamila Ribeiro tem essa temática, né, nos seus estudos e é sobre isso que falaremos. O objetivo do encontro é o de construir argumentação crítica sobre as práticas sociais de discriminação e preconceitos dentro do âmbito da filosofia política e ética, tratando especificamente sobre humilhação, velhice e racismo. Então, vamos começar, então, contando um pouquinho sobre a Djamila Ribeiro. Já falei para vocês que ela é uma filósofa brasileira. Ela nasceu em 1980, né? E ela tem aí algumas obras publicadas. Eu separei só algumas, tá? Então, lá em 2017, ela publica O que é Lugar de Fala. No ano seguinte, 2018, ela publica Quem tem medo do feminismo negro. E, em 2019, a obra dela em que nos basearemos no decorrer do nosso encontro, que se chama, então, Pequeno Manual Antirracista. Para a gente começar, então, as reflexões da nossa aula de hoje, eu quero convidá-los a ativar, assim, os conhecimentos que vocês já têm, tá bom? Para conversar, para pensar juntos nessa primeira atividade sobre o seguinte. Em sua opinião, o racismo é uma forma individual de pensamento e ação? Aí vocês vão, então, trazer argumentos para fundamentar o ponto de vista de vocês. Daqui a pouquinho a gente se encontra. Legal, pessoal. Então, após essa conversa inicial, né, eu gostaria de convidá-los a seguir lendo um trecho escrito pela própria professora Djamila Ribeiro, lá no Pequeno Manual Antirracista, em que ela diz o seguinte: movimentos de pessoas negras há anos debatem o racismo como estrutura fundamental das relações sociais, criando desigualdades e abismos. O racismo é, portanto, um sistema de opressão que nega direitos e não um simples ato da vontade de um indivíduo. Reconhecer o caráter estrutural do racismo pode ser paralisante. Afinal, como enfrentar um monstro tão grande? No entanto, isso escreve a professora Ribeiro, não devemos nos intimidar. A prática antirracista é urgente e se dá nas atitudes mais cotidianas. Então, inspirados aí pela leitura desse trecho da professora Ribeiro, é que eu quero convidá-los à realização das atividades 2 e 3, que vão na tela para vocês agora. A atividade 2, que se chama Ampliando Horizontes, diz o seguinte: após ler o trecho de Ribeiro, discuta com sua professora, seu professor e colegas. O que significa afirmar que o racismo no Brasil tem caráter estrutural? Atividade 3, então, compartilhando ideias. Segundo Ribeiro, a prática antirracista é urgente e se dá nas atitudes mais cotidianas. De que formas você considera que se possa ter atitudes racistas, antirracistas no cotidiano? Atividades 2 e 3, para vocês fazerem aí juntos e a gente já se encontra. Caminhando, então, mais um pouquinho no nosso encontro, vamos ler juntos um outro trecho escrito pela professora Ribeiro. Então, ela diz o seguinte, ainda no Pequeno Manual Antirracista. Chegamos, assim, à seguinte pergunta: o que, de fato, cada um de nós tem feito e pode fazer pela luta antirracista? O autoquestionamento, isto é, fazer perguntas, entender seu lugar e duvidar do que parece natural,
é a primeira medida para evitar reproduzir esse tipo de violência, que privilegia uns e oprime outros. Esse é o convite que nos deixa, então, a professora filósofa Djamila Ribeiro, para que a gente se examine, né, nas nossas atitudes mais cotidianas. Gostaria de que fôssemos nos encaminhando para o final do nosso encontro e eu vou deixar aí na tela para vocês algumas sugestões para quem deseja se aprofundar no tema. Então, a gente tem aí a obra Racismo Estrutural, é uma obra fundante dentro dessa temática, escrita por Silvio Almeida. A gente também tem a obra Negritude, Usos e Sentidos, do professor Kabengele Munanga. E, por fim, um vídeo da própria Djamila Ribeiro, em que ela faz uma palestra, uma conferência, e se chama Precisamos Romper com os Silêncios. Está disponível no link que aparece aí para vocês. E deixo ainda, então, uma sugestão de atividade para que seja realizada com orientação da professora e do professor. Então, seria a realização de pesquisas a respeito de outras experiências racistas ao longo da história. Então, até aqui a gente veio pensando um pouco no âmbito do nosso país, e aqui convido, então, a que a gente pense em outras esferas, né? Então, vamos pensar um pouquinho no apartheid sul-africano, ou na situação da população negra nos Estados Unidos na primeira metade do século XX. Né? Pensando um pouco nessas outras experiências, né, que a gente teve aí ao longo da história, o convite é que procuremos compará-las com o racismo estrutural no contexto brasileiro. Então, é possível encontrar aproximações, divergências entre o que a gente experimenta no nosso país e o que já ocorreu em termos de eventos históricos, né, em outros países. Esse é o convite que fica para vocês. A gente se encontra em breve. Muito obrigada e um abraço.